Pessoal, oi, bom dia. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar aqui hoje com o nosso painel 12 do Congresso Internacional da BPI. Além de agradecer a presença de todos, gostaria de apresentar também a Andressa e o Hermano, que eu vou apresentar em maiores detalhes daqui a pouco, e agradecer também a organização do Congresso, que todos os anos consegue nos prestigiar com esse evento tão importante, com discussões tão atuais e relevantes para o nosso dia a dia, especialmente no âmbito da propriedade intelectual. E aqui, especificamente, vamos conseguir falar um pouquinho sobre a questão também dos direitos autorais e dessa relevância no mercado da indústria audiovisual. Bom, esse painel, como vocês vão poder perceber um pouquinho, ele tem uma conexão muito próxima com o tema do Congresso desse ano, que é justamente a propriedade intelectual como indutora da igualdade e do desenvolvimento social. A gente vai começar falando um pouquinho com a Andressa sobre a contribuição econômica da indústria audiovisual, e para isso ela vai nos contar um pouquinho sobre o estudo de Oxford, que foi encomendado pela MPA Brasil. E, na sequência, a gente vai conversar um pouquinho com o Hermano, que abordará os desafios enfrentados, um dos principais desafios enfrentados pela indústria audiovisual, que é justamente a pirataria e as iniciativas de combate. Bom, vamos começar então com a Andressa Papas. Vou fazer uma breve apresentação. Muito obrigada, Andressa. Com ampla experiência em formulação e implementação de políticas públicas, bem como relações institucionais e governamentais, Andressa Papas é formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, com especialização em resolução de conflitos e negociação pelo IBMEC e maestria em negociação pela Harvard Business School. Sua carreira profissional inclui 14 anos de governo federal e atuais 8 anos no setor corporativo. Atualmente, é a gerente-geral e diretora de Relações Governamentais da Motion Picture Association, MPA, organização que representa os maiores produtores e distribuidores de conteúdos audiovisuais do mundo, como Disney, Netflix, Sony, Paramount, Universal e Warner Bros. Como responsável pela MPA no Brasil, a Andressa tem como missão colaborar ativamente com o desenvolvimento da indústria da mídia e do entretenimento brasileiro. A gente vai escutar um pouquinho sobre a Andressa e sobre esse estudo de Oxford que a MPA encomendou. Muito obrigada, Andressa. Fique à vontade para falar no púlpito aqui, por favor. Não precisa do microfone. Isso. Falo aqui? Não precisa? Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada especial à BPI por esse convite, mais uma vez à Motion Picture Association, e a oportunidade que a gente tem hoje de falar um pouco sobre direitos autorais no âmbito da propriedade intelectual, né? Eu conversava até com a Luísa um pouco mais cedo de que sentimos muita falta de que haja um enfoque maior em relação aos direitos autorais. Então, por isso que essa oportunidade se revela muito importante para a gente aqui. Eu vou falar, como a Luísa falou, sobre o estudo que a gente encomendou à Oxford Economics, que revelou a contribuição econômica da indústria audiovisual no Brasil. É um estudo que tem como ano base 2019, e aí eu explico o porquê. A gente precisava tirar um retrato típico da indústria audiovisual, né? E por motivos naturais, esse retrato típico ele só poderia ser retirado no período pré-pandêmico, né? Esse estudo ele não se arvora a fazer projeções econômicas sobre a indústria. Na verdade, o intuito é que seja uma ferramenta justamente para análise dos dados no pós-pandemia. E eu acho que o mais importante de a gente ter encomendado esse estudo, e a MPA ela tem não só em nível internacional, mas em especial no Brasil, esse papel de contribuir com a discussão sobre desenho e implementação de políticas públicas, porque o que a gente percebe muito nas nossas conversas com tomadores de decisão e com o próprio mercado é que existe um certo desconhecimento ou até um conhecimento parcial sobre a pujança e o potencial econômico que tem a nossa indústria no nosso país, né? A indústria audiovisual dentro, eu diria, da economia criativa é um dos segmentos econômicos que cresce acima da média global, né? Portanto, só por isso a gente já entende que existe uma enorme relevância. Bom, acho que a gente pode mudar aqui.
Não está mudando. Só um minutinho. Bom, antes de eu falar um pouco sobre a metodologia que foi utilizada pela Oxford Economics, é importante falar que esse estudo ele engloba todas as categorias, eu assim diria, dentro da indústria audiovisual, né? O que quer dizer a produção, distribuição e exibição de conteúdos audiovisuais em todas as janelas, desde a TV aberta, passando pela TV a cabo, pelo cinema e agora, tão obviamente, pelas plataformas de streaming, né? A metodologia que a Oxford utiliza, ela engloba 3 tipos de impacto, né? Primeiro, os impactos econômicos diretos ao PIB brasileiro, quando se executa uma atividade dentro da produção audiovisual, por exemplo, que gera impactos indiretos, ou seja, todos aqueles investimentos e contribuições econômicas feitas em outros segmentos econômicos adjacentes à produção audiovisual. Então, por exemplo, o impacto direto seria a compra de um equipamento cinematográfico para você poder fazer uma produção de um conteúdo aqui no Brasil. Todos os gastos que são feitos a partir dessa compra, por exemplo, serviços de hotelaria, serviços de figurino, alimentação e hospedagem, são impactos gerados indiretamente, economicamente, ao PIB brasileiro, que acaba também induzindo outros impactos, que quer dizer o seguinte: tudo aquilo que advém dos salários dos trabalhadores, de todos os segmentos econômicos que participaram dessa produção, direto ou indiretamente, todos esses gastos são indutores econômicos também ao PIB brasileiro. Que, obviamente, somados os 3, a gente tem um impacto total, ai meu Deus, ao nosso PIB. Então, a gente percebe, e são números que de fato saltam aos olhos, que os impactos diretos, indiretos e induzidos ao PIB brasileiro, eles remontam aí ao valor, como vocês veem, de aproximadamente 56 bilhões de reais por ano, né? Só de impacto direto, a gente está falando de 24,5 bi por ano. Outro número que salta aos olhos é a geração de postos de trabalho. Empregos diretamente criados remontam aí a quantidade de aproximadamente 127 mil. Empregos indiretamente criados, cerca de 304 mil postos de trabalho. E os induzidos, cerca de 227 mil postos de trabalho, tendo aí a soma de aproximadamente 658 mil postos de trabalho gerados direta e indiretamente por ano no Brasil. Em termos de arrecadação tributária, então, a gente vê aí o total de 7,7 bilhões de reais ao ano. Então, o interessante da indústria audiovisual, não só pela sua importância em si, é o valor adicionado que ela traz a outros segmentos econômicos do país, né? Não só é uma indústria que cresce muito, mas é uma indústria que a gente costuma dizer que é um instrumento propulsor de outros segmentos econômicos, em especial os segmentos de serviços. A contribuição, por exemplo, da indústria audiovisual ao PIB brasileiro, ela é maior do que aquela contribuição feita em fabricação de caminhões, ônibus e carros no Brasil. De fato, uma contribuição enorme. Vamos mudar aqui. Outra revelação do estudo da Oxford é o que a gente chama de efeito multiplicador, né, que tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o valor adicionado da indústria audiovisual à economia brasileira. Então, por exemplo, eu expliquei para vocês os números que são contribuídos, digamos assim, direta e indiretamente à economia brasileira, demonstrando que para cada 10 milhões de reais gastos diretamente na indústria audiovisual, outros 13 milhões de reais são investidos indiretamente, né, gerando aí um efeito multiplicador de 2,3. A mesma em relação à criação de postos de trabalho.
cujo efeito multiplicador é de 5,2, ou seja, para cada indivíduo que trabalha diretamente na indústria audiovisual, outros 4,2 postos de trabalho são criados de maneira formal, e aí, como a Luísa disse, tem um caráter completamente social, né? Então, outros 4,2 postos de trabalho são criados, gerando um efeito multiplicador de 5,2. Outro dado muito interessante diz respeito à produtividade dos empregados da indústria audiovisual. O que é a produtividade? É a performance econômica, né? Ou seja, é a razão entre a contribuição do PIB pelo número de empregos. A produtividade achada dentro da indústria audiovisual, ela é de um valor de quase R$ 194 mil por empregado. A produtividade média nacional, ela remonta a 60 mil por empregado. Então, a gente está falando de uma produtividade 3 vezes maior do que a gente acha enquanto média nacional. Sem contar que a massa salarial do trabalhador da indústria audiovisual, ela chega a ser 40% superior à massa salarial média no Brasil. Como eu disse aqui, todas as categorias, toda a cadeia de valor, toda a cadeia produtiva da indústria audiovisual foi coberta por esse estudo da Oxford. E por motivos naturais, a gente, e embora o estudo ele não se arvore a fazer projeções econômicas, o estudo demonstra o crescimento, né, vertiginoso do segmento de exibição de conteúdo sob demanda, né, que são aquelas plataformas que a maioria de vocês deve acessar, enfim, que a partir de uma demanda do consumidor exibe um conteúdo audiovisual específico. Como esse estudo ele é de 2019, tem como ano base de 2019, logo em 2021, a MPA encomendou à Frontier Economics um outro estudo, portanto, mais atualizado, mas que mediu especificamente o tamanho do mercado online no Brasil, né? Eu não trouxe esses dados aqui nos slides, mas vale a pena colocar para vocês que, por exemplo, só de receita em 2021 do mercado online no Brasil, houve aí, enfim, 1,3 bilhões de dólares. E a projeção é que em 2024 e 2025, me desculpe, esse nível de receita chegue a 3,3 bilhões de dólares, né? Ou seja, a gente só consegue ver um crescimento vertiginoso que se deu muito claramente também durante o período pandêmico, né? Em que as pessoas precisavam um pouco de saúde emocional, não podiam sair de casa e, óbvio, que começaram cada vez mais a acessar os conteúdos que a gente chama os conteúdos OTT, aqueles que navegam over the top. O investimento no mundo de produção, na produção de conteúdos originais ou de, enfim, de produções locais para que sejam exibidos over the top, remontou em 2029 a quantia de 26 bilhões de dólares. E a projeção estimativa para 2024, ou seja, ano que vem, é que isso chegue ao montante de 61 bilhões de dólares, né? Outro dado interessante que esse estudo foi revelado, e depois, caso alguém tenha interesse, eu vou ficar mais do que feliz em compartilhar com vocês esse estudo da Frontier. Houve um increase, um surplus na balança comercial de aproximadamente R$ 1 bilhão de reais de 2019 até 2020. Óbvio que a depreciação do real em relação ao dólar ajuda um pouco, mas a gente está falando de um crescimento aí de aproximadamente 10% na balança comercial. Posso pegar um gole d'água? Ah, tá. Desculpa, só um minutinho, gente. E aí, como eu acabei de afirmar, hoje a gente tem os serviços sob demanda, em geral, os serviços que navegam over the top, como grande vetor de crescimento da indústria de mídia e entretenimento em nível global e que acaba tangenciando também a indústria, enfim, que cobre o setor de telecomunicações, né? E é por isso que a gente tem visto tanto, né, na verdade, uma miríade de discussões em nível federal sobre a regulação do ambiente digital como um todo, né, que vão aí tocar todos os serviços over the top, mas acabam que tocam também aquilo que diz respeito à indústria audiovisual, em especial aos serviços que a gente chama de video on demand, né. Existem hoje 3 projetos de lei específico que tramitam em ambas as casas.
em especial, e vocês já devem ter ouvido falar com certeza sobre essa parte da reforma da Lei de Direitos Autorais que está sendo discutida. Na verdade, eu não diria que está sendo discutida, mas que está colocada ali em regime de urgência na Câmara dos Deputados, né, que visa a criação de um direito adicional de comunicação ao público para artistas, intérpretes, cineastas, roteiristas e diretores. E não que a gente não ache legítimo o pleito, né, mas a gente também acha que é mais do que imprescindível um debate ampliado sobre o tema, né? Afinal de contas, a gente está falando de algo que é novo, de algo que a gente vê que vem sendo um espelho, por exemplo, do que vem acontecendo nos Estados Unidos. É um assunto altamente complexo, mas que infelizmente está sendo colocado, além de ter sido colocado como um tópico prioritário na agenda do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a gente entende que ainda discussões mais ampliadas são carecidas nesse momento, né? A gente está vendo um embate muito grande em relação a alguns stakeholders, mas a gente tem participado muito pouco dessas discussões, né? Nós que representamos as plataformas de streaming, precisamos de um pouco mais de espaço. Então, essa nova tendência de se colocar assuntos tão complexos e importantes para serem votados e não discutidos em regime de urgência é algo que realmente tem preocupado. Então, isso seria um do PL, ele afeta diretamente porque a gente está falando de uma reforma da Lei de Direitos Autorais que tem como target os serviços OTT especificamente. Outro PL que tem tramitado, eu nem vou dizer tramitado, mas que foi também agora aprovado, um requerimento de urgência, é o PL que visa regular os serviços sob demanda, né? Na semana passada, a gente viu que houve aí o requerimento de urgência aprovado, mas, infelizmente, não se sabe nem qual vai ser o relatório que vai ser discutido, né? Pelo menos o relatório ele não foi aprovado, né? Só o requerimento de urgência, mas, enfim, é algo que afeta a indústria como um todo, que pode trazer benefícios, mas também pode trazer efeitos nocivos à indústria audiovisual. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a necessidade de discussões ampliadas sobre o tema, né? A gente está vendo, por exemplo, que essas discussões elas vão acontecer no Senado Federal, onde tem um outro projeto de lei que visa regular o ambiente de serviços sob demanda, né? Ou seja, as discussões elas estão sendo feitas de certa maneira de afogadilho, né? São temas muito complexos que se relacionam, por óbvio, com a questão de direitos autorais e que, portanto, merecem, e aqui eu reafirmo mais uma vez, uma discussão ampliada com todos os players da indústria que vão ser direto ou indiretamente afetados por essa regulação. E é por isso que a Motion Picture Association ela passa e trabalha muito para passar uma mensagem, uma narrativa de que, em vez de medidas regulatórias que sejam muito restritivas, né, é mais do que necessária a conjugação de esforços entre poder executivo, legislativo e também o próprio mercado, no sentido de fomentar cada vez mais a atração de investimento, né, e outros mecanismos de fomento, incentivo fiscal, mais uma vez, em vez de um esquema regulatório que seja muito pesado e que possa ter o condão, inclusive, de minar o crescimento e sustentabilidade da indústria audiovisual ao longo do tempo, né? Acabou que eu não passei aqui, gente, desculpa. Ah, não, mas na verdade estava certo. Outros impactos que foram trazidos, e aí mais uma vez a questão do valor adicionado da indústria audiovisual a outros vários aspectos, enfim, eu trago aqui nesse slide, por exemplo, geomarketing, né? Ou seja, a marca brasileira viajando ao redor do mundo. Hoje a gente vê que várias plataformas têm aí como títulos que mais têm viajado internacionalmente, títulos brasileiros, né? Assistidos por audiências estrangeiras, que faz, obviamente, com que a disseminação cultural e social, a nossa identidade nacional, seja cada vez mais reconhecida em nível global, né? Geração de novas rendas e fluxos de tributação, como eu acabei de dizer, sem contar o estímulo a outros aspectos específicos, como é o caso de desenvolvimento de novas infraestruturas. Afinal de contas, para um estúdio ou para um produtor estrangeiro, ou inclusive o produtor local, vir filmar
uma produção, um filme, uma série aqui no território brasileiro, é mais do que necessário que haja infraestrutura razoável e suficiente para essa filmagem. A gente está falando de um trabalho que é muito volumoso, de que é muito pesado, ou seja, sem uma infraestrutura razoável isso não acontece. E o mesmo eu diria em relação à capacitação de profissionais. A gente vê que hoje existe um déficit de profissionais qualificados que atendam aos requisitos, enfim, internacionais para se trabalhar naquela indústria audiovisual. Portanto, quando eu falo da necessidade de realização de investimentos maciços, eu falo e cito especialmente investimentos na capacitação de profissionais. A gente está falando de geração de empregos formais, a gente está falando de uma indústria que tem um potencial econômico e, assim, quando eu venho filmar, por exemplo, vamos dizer que um estúdio nosso vem aqui filmar um filme, né? Um filme que pode custar e que vai custar aí, pegaria uma média de 30 milhões de dólares, por exemplo. Eu preciso empregar várias pessoas para aquilo. Em vários lugares da cadeia produtiva para eu conseguir fazer a produção daquela obra audiovisual. Quando aquela obra, produção executiva, ela acaba, isso não quer dizer de jeito nenhum que esse profissional vai ficar sem emprego. Afinal de contas, ele está altamente qualificado, ou seja, produtividade aumentada, com uma expectativa de massa salarial já alta, ou seja, assim, muito naturalmente um profissional que vai conseguir ser mais requisitado pelo mercado de trabalho dentro daquela dinâmica local específica, né? E aí a pergunta é, o que o Brasil pode fazer para maximizar esses efeitos pujantes, positivos, dentro dessa dinâmica, né, de um enorme potencial econômico e social que tem o nosso setor? E aí, voltando na coisa da política de atração de investimentos, né? O estudo da Frontier, que eu mencionei anteriormente, ele traz o que a gente chama de ciclo virtuoso de investimento e qualificação. Quer dizer, a partir do momento que existem investimentos feitos em infraestrutura e capacitação, formação de cluster, né, de centros acadêmicos, educacionais, para o pessoal que vai trabalhar na indústria, mais capacidade, obviamente, existe de que haja produções locais, cada vez mais produções locais, e isso acaba com que mais investimentos sejam atraídos e por aí vai. Você tem um ciclo virtuoso, né? Portanto, quanto mais investimentos, melhor, em detrimento de medidas regulatórias que sejam altamente restritivas. Inclusive, esse estudo da Frontier, ele demonstra claramente, na verdade ele traz outros estudos da OECD, por exemplo, demonstrando que à medida que há cada vez mais medidas regulatórias, a capacidade de exportação daquele conteúdo, daquele segmento específico, diminui em cerca de 5%. Né? Ou seja, o que ratifica aí a mensagem que a gente tem tentado passar. E é importante deixar claro que não é que a gente se posicione contra uma regulação, né? A gente entende que regulação ela deve haver. Agora, se houver, que o esquema regulatório e fiscal ele seja razoável para não minar o desenvolvimento e sustentabilidade daquela indústria ao longo do tempo. E aí eu vou na verdade eu vou fazer uma ligação sobre essa contribuição econômica e social da nossa indústria com a questão de direitos autorais, né? Obviamente que é uma indústria calcada em propriedade intelectual, né, especificamente direitos autorais, portanto, a proteção desses direitos ela é mais do que salutar, né? Porque a partir do momento que ou aquele que detém a titularidade dos direitos autorais ou aquele produtor que gerencia e faz a exploração econômica desses direitos, uma vez sabendo que esses direitos serão respeitados e preservados, a possibilidade de retorno, rentabilidade e melhor atendimento ao consumidor, obviamente que eles são mais fáceis de ser atingidos. E mais uma vez eu trago aqui as discussões que hoje existem em ambas as casas, a gente vê diversos projetos de lei que visam a criar novas exceções e limitações aos direitos autorais, né? Não só a reforma da LDA como um todo, né, o projeto de lei 2370, que visa aí criar acho que cerca de 10 novas exceções
e limitações aos direitos autorais, como outros vários PLs que versam sobre a mesma coisa. Enfim, hoje a gente tem discussões muito atuais, como, por exemplo, a discussão sobre inteligência artificial, né? E a gente está vendo agora nos Estados Unidos o que está acontecendo, né? É uma ligação intrínseca entre direitos autorais e inteligência artificial. É um assunto altamente complexo, altamente novo, mas que deve ser olhado também sob essa ótica, né? Dentro desse frame da inteligência artificial, qual que é o limite de preservação, como que os direitos autorais vão ser preservados e respeitados, né? Mas, de fato, um assunto super complexo, que não... Eu costumo ser muito questionada, né, já que eu represento os estúdios de Hollywood, como é que está isso, como é que está essa discussão, qual que vai ser o desfecho. E eu posso falar claramente, em nome de todos eles, assim, ninguém sabe ainda para onde que isso vai. Ninguém sabe, né? E não só no que diz respeito às plataformas de streaming, produção de conteúdo, conteúdo que vai servir para treinamento de robô, para machine learning. Na verdade, ninguém sabe. Tudo isso ainda está sendo muito estudado, né? E eu estou aqui pegando nessa coisa de inteligência artificial porque a gente vê também alguns PLs no Congresso Nacional que criam uma exceção ou uma limitação a esse direito autoral, né? E, portanto, a gente acha também que é salutar que haja discussões sobre isso. Afinal de contas, o Brasil está aí no trend global de regulação da inteligência artificial. Então, o nosso trabalho, quando se trata de tentativas de criação de novas exceções e limitações, ele é muito focado na questão dos 3 passos da Convenção de Berna, né? Ou seja, tudo bem, ninguém aqui está se colocando contra a criação. Agora, é necessário que a Convenção Internacional seja obedecida, né? Você tem casos específicos em que uma exceção e uma limitação pode ser criada, de maneira com que, obviamente, não interfira aí, na titularidade ou no gerenciamento dos direitos autorais e na exploração econômica dessa obra. Só um minutinho. E aí, ainda, em relação à preservação e respeito dos direitos autorais, claro que a gente tem uma questão que é premente, né? A Luísa fala isso no início, que é a necessidade do recrudescimento, eu diria, de políticas públicas de combate à pirataria, né? A pirataria é o grande mal que assola a nossa indústria, não só a indústria audiovisual, mas quando a gente está falando de propriedade intelectual como um todo, quer dizer, pirataria, contrafação, né, seja lá o que for, está dizendo respeito a direitos autorais ou a propriedade industrial, mas o que a gente sabe que hoje é um desafio enorme e muitas vezes se parece um trabalho de ficar enxugando gelo, né? Mas é necessário que a gente continue enxugando gelo porque a gente tem percebido que existem ferramentas que são mais efetivas e que passam essa coisa de simplesmente enxugar o gelo, né? Eu estou falando aqui do mecanismo de bloqueio de site. Em nível internacional, hoje, o bloqueio de site, que não é o bloqueio do conteúdo, mas sim daquele website que transmite principalmente conteúdos audiovisuais, hoje é considerado o mecanismo mais eficiente no combate à pirataria. Eu sempre cito 2 exemplos, um de Portugal e um do Reino Unido. Foram feitos 2 estudos. Em Portugal, foi feito um estudo pela Incopro, que revelou o seguinte: a partir do bloqueio de diversos sites no território, quer dizer, muitas vezes ele não está no território português, né? Mas assim, que são utilizados por consumidores portugueses, o acesso ele diminui cerca de 68% a partir do bloqueio desses sites, né? Um outro estudo que foi encomendado pela Carnegie Mellon University, e aí que cobriu o Reino Unido, mostra também um efeito educativo do bloqueio de site. Quer dizer, a partir do momento que aqueles sites são bloqueados, existe um aumento de cerca de 12% no acesso a sites legais, né? Ou seja, tem também um efeito educativo. E aí, em relação ao bloqueio de site, eu quero aqui, aproveitando que nosso amigo Hermano está aqui, que é o superintendente da Anatel, parabenizar os esforços que vocês têm envidado muito na implementação de uma espécie de bloqueio, né? A Anatel, pela sua própria competência, ela tem focado na apreensão daquelas caixinhas ilegais, que, por consequência, são bloqueados ali, usando um termo didático, os conteúdos audiovisuais que são transmitidos por meio dessa Smart TV Box ilegais, mas que ficam, e mais uma vez, por conta da competência de vocês, restrito à programação que passa na televisão por assinatura, né, que a gente chama de programação linear.
E a gente tem feito um trabalho muito forte, em especial por meio de uma parceria, né, com a Anatel, com a BTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, com o Ministério da Justiça, com outros países, no sentido de que esse bloqueio de site, assim como é feito em Portugal, por exemplo, ele seja estendido ao que a gente chama de programação não linear, que é aquela programação sob demanda, por exemplo, né? A gente sabe que hoje a Anatel não conseguiria fazer isso sozinha, pela sua própria competência. A gente precisaria da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, para uma espécie de autorização à Anatel, para que a Anatel bloqueasse isso. Então, eu uso também esse espaço aqui para reforçar a necessidade de continuação do que a Ancine já vem fazendo, nessa conjugação de esforços junto à Anatel. E aí eu acabo minha fala. Acho que eu cobri tudo, acho que já levei aí os 20 minutos. Agradeço mais uma vez a BPI, a todos vocês. Me coloco à total disposição. Aqui tem o meu e-mail, depois posso passar o telefone. E muito obrigada mais uma vez. Eu fico muito feliz que a gente tenha tido a oportunidade de colocar os direitos autorais na pauta. Obrigada. Andressa, muito obrigada. Eu acho que a Andressa conseguiu passar um pouco para a gente desse estudo que traz tanto material para discussão. O estudo foi bastante divulgado, né, quando ele foi publicado há alguns meses, teve bastante repercussão na mídia. Quem não teve a oportunidade de analisar, eu acho que vale muito a pena. A gente pode disponibilizar isso para vocês, porque realmente me surpreendeu bastante. Assim, não só pelo montante, né, pelos números muito expressivos que a indústria do audiovisual ela representa no Brasil, mas por esses impactos adicionais, né? A gente percebe que além dos empregos, da capacitação dos profissionais, você tem impactos muito diretos no turismo. E aí tem alguns exemplos interessantes, né? Quando a gente pensa em Game of Thrones, por exemplo, é um que provavelmente alguém aqui já visitou algum lugar que filmou Game of Thrones especificamente por causa disso. Cidade de Deus no Brasil. Então, a gente tem impactos no turismo, tem impactos na capacitação, na difusão da cultura brasileira, justamente na exportação de conteúdo, né? As séries brasileiras estão com muita força, as novelas sempre nos encargos de gestão. Participou fortemente da construção da proposta do edital de licitação da tecnologia 5G e foi palestrante em diversos eventos sobre o tema. Hermano é mestre em engenharia de telecomunicações pela Unicamp, onde também se formou em engenharia elétrica. Possui pós-graduação em regulação de telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Tem diversos artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Hermano, muito obrigado por aceitar nosso convite, pela presença. Por favor, fique à vontade para nos contar um pouquinho. Bom, Luísa, obrigado. Eu vou para ali também. Não precisa levar. Olá, gente. Bom dia a todos. Estão ouvindo bem? Eu estou aqui com um probleminha no encaixar o fone direito. Já está aí a apresentação. Então, vamos lá. Como a Luísa disse, eu sou Hermano, superintendente da Anatel e trabalho nessa área de combate à pirataria. Tá? E vou falar um pouquinho aqui do que foi feito, do que está sendo feito e das perspectivas das novas ações a serem feitas nessa área de combate à pirataria, especificamente a pirataria audiovisual. Tá? Então, a Agência Nacional de Telecomunicações começou aí no ano de 2018, criou um plano chamado Plano de Ação de Combate à Pirataria, que foi uma forma que a gente começou a fazer de maneira mais estruturada, né, o combate à venda de produtos que não têm homologação da Anatel, e aí causam, né, desde segurança do consumidor, a saúde do consumidor, então tem morte de pessoas que usam equipamentos não homologados, por exemplo, um carregador de celular que um pai foi lá, a gente recebeu um pai há um tempo, que teve um filho de 12, 13 anos dele que morreu quando foi usar um carregador de celular não homologado pela Anatel. E ele veio lá nos pedir que a gente fizesse mais fiscalização nisso. E aí, depois disso, o carregador de celular não homologado virou o equipamento mais apreendido pela Anatel em ações, né? Só para dar um exemplo, então, a segurança, que envolve, inclusive, risco à vida, a parte do controle do espectro de radiofrequências, né, que gera interferência entre os serviços, e a parte que a gente está aqui para falar, que é a promoção de um ambiente competitivo, justo e saudável, com incentivos ao investimento e pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente começou aí em 2018, teve uma evolução aqui
em etapas. A gente, em 2019, fez parceria com a Receita, fiscalizando nos Correios as encomendas que chegam no Brasil, depois nos portos e aeroportos. Esse aqui ficou sendo depois nossa maior fonte de apreensões, e já pegar direto no porto e aeroporto, que a gente sabe depois que distribui para pegar nas lojas, fica muito mais difícil. E aí, em 2021 também a gente fez parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a fiscalização no e-commerce, que eu vou falar aqui mais, que é muito importante também. A gente sabe que não adianta hoje também fiscalizar só fisicamente as lojas, se grande parte, a maioria das vendas está no e-commerce, né? E aí, para trazer uns numerozinhos aqui rápido do que a gente tem aí nesse pouco mais de 5 anos, a gente já chegou a 6 milhões, quase 7 milhões de produtos, e esperamos bater em breve essa marca aí de 7 milhões de produtos retirados do mercado, tá? Um valor estimado de mais de 600 milhões de reais. Agora, especificamente para a indústria audiovisual, então, só voltar um pouquinho aqui, que eu me passei, eu estou passando e era para voltar, peraí. Esse valor aqui é de todos os produtos, né, de telecomunicações, mas especificamente relacionado ao mercado audiovisual, o produto que dá mais problema é a TV Box. Todos devem conhecer, mas para quem ainda não conhece, é um equipamento que transforma uma televisão normal em Smart TV, né? Smart TV, possibilitando assistir filmes, séries, canais de televisão ao vivo, etc. Inclusive, né, os streams, Andressa. Então, essa TV Box, ela tem os canais de TV a cabo, mas também, geralmente, ou quase sempre, né, ela vem com conteúdo não linear também, né, das plataformas. E aí tem uma... Eu digo a não homologada, né? Tem uma homologada que ela atende os requisitos de funcionamento seguro, e aí você tem na sua TV acesso aos aplicativos, mas precisa usar sua senha, contratar o serviço. E tem essa que a gente chama, que é o clandestino pirata, que não possui certificação da Anatel, que faz decodificação clandestina da TV por assinatura e também dos serviços de streaming, tá? E a gente combate essa vermelhinha aqui. Então, especificamente para a TV Box, nós temos esse equipamento, ele é problemático porque ele envolve várias irregularidades, né? Desde ser não homologado até uma clandestinidade de telecomunicações, porque você está prestando um serviço de transmitir aquele canal ali ao vivo sem ter autorização para isso. E aí eu vou passar rápido, uso indevido do SEAC, prejuízo à ordem econômica e à competição. E, por fim, uma questão importante que eu vou apresentar um pouquinho com detalhe, que é o risco à segurança cibernética, que a gente identificou que esses equipamentos trazem também risco para o usuário de roubo de seus dados pessoais e risco às redes de telecomunicações de poder derrubar as redes de empresas e mesmo governamentais, tá? Então, a gente já aprendeu de TV Box aqui quase 1,5 milhão de TV Box, 1.488.000, tá? Nesses 5 anos, mas especificamente um ano só a gente fez 1 milhão de apreensões. E aí a Andressa tocou no assunto de enxugar gelo ou não. Depois eu posso falar da nossa visão sobre se isso é enxugar gelo. Acho que não dá para falar agora no tempo, mas se nas perguntas a gente tiver tempo, como foi a evolução desses números e porque a gente entende que a partir de certo momento a gente conseguiu parar só de enxugar gelo e ter uma ação efetiva, porque, na verdade, não quando as apreensões subiram, né? Quando elas pararam, começaram a descer. Porque se elas subissem indefinidamente, é porque até a gente não estava tendo efeito, mas chegou um momento que a gente aprendeu 1 milhão no ano só desse equipamento. No outro ano a gente viu uma queda muito grande, porque muita gente já desistiu de trazer, porque não estava mais compensando, né, por quanto que tinha sido apreendido. Sim, não, e você falou até que era importante também sempre fazer, né, mesmo que se entendesse como enxugar gelo, né, eu sei que é importante que, mesmo que não resolva, mas se a gente não faz nada, amplifica muito nesse mercado. Então... isso foi aqui a apreensão, tá, que a gente fez até hoje, mas isso, né, é o histórico. Agora, o que é que tem de novidade? Só para passar rapidamente algumas fiscalizações presenciais que a gente fez esse ano. Então, citar lá em março, no Rio Grande do Sul, a gente pegou 5 toneladas de produtos com a Receita Federal, Polícia Civil, selos de homologação falsificados, até isso eles fazem. Então, a gente achou lá, né, nos galpões, além de vender o produto, né, irregular clandestino, eles tentam se passar por produtos, né, regulares. A gente fez aí, só para passar rápido, no Pará, 150 mil produtos, em abril. Agora, já em julho, de novo no Rio Grande do Sul, 20 mil produtos inspecionados. Teve agora em Brasília um OTFIS, não sei se vocês conhecem, que é agora me falhou o nome, o da sigla que é, mas é um
uma operação da Polícia Rodoviária Federal de treinamento de diversos órgãos. Então, a Anatel vai treinar esses órgãos, Polícia Rodoviária Federal, a ANP, para que eles possam identificar os equipamentos não homologados, né? E aí a gente foi para campo para fazer um treinamento em campo com eles. E esse resultado dessas OTFIs dão certo. Um exemplo que dão certo, esse caso do Pará aqui, porque a gente fez esse treinamento pessoal da Polícia Rodoviária Federal no ano passado lá, e esse ano ela sozinha, sem agência da Anatel, conseguiram fazer uma apreensão agora recente, agora menos de um mês, de 10.200 placas de TV Box desmontadas. Então eles conseguiram identificar que isso era um produto que era irregular e chamaram a Anatel só depois para fazer a perícia. Então apreendemos aí recentemente aí um valor aproximado de 2 milhões, né, de reais dessas placas, agora em julho no Pará, e por fim, uma ação agora esse mês no Piauí, também com 3 milhões de equipamentos de reais em equipamentos de telecomunicações apreendidos lá no Piauí. Esses são alguns exemplos, né, para a gente mostrar que a gente ainda trabalha na parte física de apreensão, né, em lojas, em estradas, em portos, aeroportos, etc. Tá? Mas o que a gente percebeu, só faltando o último aqui, que faltou falar, nos Correios também. Então, aqui número só até o meio do ano, a gente faz fiscalização lá no Correio, lá no Paraná, já pegamos mais de quase 22 mil equipamentos, né, isso só em metade do ano. Lá no São Paulo, 1.000 equipamentos, nos aeroportos mais de 827, né, de TV Box aqui 4.480, isso aqui são números no Correio. Mas assim, essa é a fiscalização tradicional, física, em lojas, que a gente faz aí há 5 anos. E o que é que a gente percebeu no final do ano para cá, como o Andrés falou também, essa fiscalização, ela surte algum efeito, teve a diminuição, mas ela não é suficiente, porque continua, né, tendo uso, principalmente continuava até esse ano tendo uso forte desses equipamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi, eu estou passando de novo foi fazer, fora a loja física, essa coibição dos marketplaces, né? Porque, né, como eu falei, hoje é a maior parte de vendas. E aí a gente iniciou um trabalho nessas plataformas, nesse e-commerce, né, que foi começado lá em 2021, então a gente conseguiu a adesão dessas empresas, aqui a Via Varejo, Casa Bahia, Ponto Fio, Extra, Americanas, Magalu, Submarino, etc. A gente conseguiu fazer com que eles, de 2021 para 2022, incluíssem o código de homologação nos anúncios de produtos de telecomunicações e fizesse a obrigatoriedade desse código. Então, só para mostrar aqui que eu não estou falando, não estou mentindo aqui para vocês, aqui um exemplo aqui de um anúncio aqui das Casas Bahia, de um smartphone, e hoje já precisa colocar lá esse número de homologação da Anatel, tá? Isso evita a venda de produtos irregulares pelos marketplaces, tá? Mas aí, como vocês podem ver, nesse slide aqui, no passado, esses marketplaces são importantes, mas não são todos, né, dos principais. Então, a gente conseguiu com esses, mas não tinha conseguido até esse ano grandes avanços com os marketplaces que a gente chama que fazem a maior parte do comércio em 3P, né, que eles denominam assim. 3P eles serem plataformas que existem para permitir que outras pessoas vendam os produtos dentro da plataforma, como um especial aí o Mercado Livre, que a gente sabe, né, que a maior parte dos produtos vendidos lá não é do Mercado Livre, mas sim de pessoas que anunciam. Essas plataformas tinham uma resistência muito grande, porque não queriam ter responsabilidade nenhuma sobre aquela venda, diziam que a responsabilidade era do vendedor, e esse era um entendimento jurídico vigente até 2021, quando a gente conseguiu, com a Procuradoria, um entendimento melhor que imputava a responsabilidade dessas plataformas, porque elas armazenam, distribuem, né, entregam esses produtos. Então, teve um entendimento da nossa Procuradoria que ela tinha a mesma responsabilidade dos vendedores, e aí a gente notificou e conseguimos, aí, depois de brigas de uns 2 anos aí discutindo com eles, esse ano a gente conseguiu agora, abrimos um processo de fiscalização regulatória formais, e conseguimos, agora em maio desse ano, então bem recente, e aí conseguimos acordar com todas agora para 31 de agosto, agora aqui há poucos dias, vai vencer o prazo, para que elas tenham inclusão e obrigatoriedade do código de homologação, tá? Então aqui a gente tem o ponteiro S de cima, o ponteirozinho. A gente tem aqui 3 grandes plataformas, Amazon, Mercado Livre e Shopee, que são de vendas 3P, e juntou o Carrefour, que foi uma das que ficou faltando. A Carrefour ela não é muito forte em 3P, mas ela não tinha aderido no ano passado e aderiu esse ano, tá? Então, a gente está tendo aqui, só para mostrar o que é que ela já tem feito. A Amazon aqui, ó, já exige um código de certificação da Anatel. Opa, eu estou passando rápido. Mas só para mostrar aqui com calma a Amazon. Tá vendo? Certificação Anatel, número. Tem a
O Carrefour também ó, já bota código de certificação da Anatel. O Mercado Livre também já tem especificação, né, com homologação da Anatel. E a Shopee também, aqui embaixo, o número de homologação. Então, assim, a gente fez um levantamento no início desse ano, essas plataformas em que pesem já tenham tido alguns avanços no ano passado, mas elas estavam ainda vendendo um número que a gente considerava acima do aceitável de produtos não homologados. E agora, para agosto, eles vão entrar todos, né, botar o código de homologação em todos os novos produtos. E para a próxima etapa é que eles consigam fazer a validação desse código, se o código realmente se refere àquele produto, em todos os marketplaces citados aqui para o fim do ano. Então, a gente já tem algumas validações hoje, né, validação do tamanho, etc., mas isso aqui vai fechar a cadeia e a gente espera, né, conseguir bloquear. O que a gente vê, de fato, é que realmente os marketplaces estão coibindo essa venda. Um exemplo bem claro que a gente teve agora, a gente está montando um laboratório anti-pirataria na Anatel, que vai ser inaugurado agora, 1º de setembro. Até aproveito aqui para fazer o convite a vocês, lá em Brasília. A gente vai inaugurar um laboratório forte de anti-pirataria, viu, Andressa, também lá, que é bom vocês irem. Luísa também. E a gente quase não conseguia comprar os equipamentos piratas para que a gente faça, porque a gente precisa ter o equipamento pirata para fazer a engenharia reversa nele e verificar, né, que servidor ele está acessando para a gente bloquear. E não conseguia comprar nos marketplaces, tá? O pessoal teve que ir disfarçado em feiras populares para conseguir comprar, porque não se achava mais. Então, a gente viu que realmente está tendo coibição, ainda tem um pouco, mas tá bem menor do que o que já foi, né? E aí, qual que é a grande questão? Então, a gente teve aí uns impactos de mais de 2 milhões de anúncios, né, os números aqui de algumas empresas que trouxeram para a gente, 1 milhão e 900 mil anúncios, isso aqui só em um marketplace. Outro marketplace disse, olha, 75 mil anúncios já foram retirados por terem produtos não homologados, só para ter uma ideia de números, né? Então, aqui por mês era 6 mil, subiu para 11, 12 mil anúncios retirados. Isso aqui só em um marketplace, tá? Ou eu estou passando em vez de voltar. Mas o que é que eu queria dizer? Então, essa era a forma tradicional física, depois fomos para o marketplace, mas mesmo assim, ainda continuou tendo esse mercado, tá? E aí a gente precisou sair para uma terceira abordagem. Então, teve a física, o e-commerce, e qual foi a terceira abordagem? Foi por causa desses outros problemas aqui que esse TV Box tem, que eles continuaram sendo vendidos um pouco ainda pela internet, em sites menores agora, não nesses grandes, mas tem um pouco, mas principalmente em feiras populares ainda a gente vê essa venda desses produtos, né? E aí o que é que a gente precisou fazer? Então hoje o que é que a gente verifica? Tem alguns casos que você não tem nenhum folder, nenhuma propaganda da venda do produto ou do serviço e eles só fazem a venda boca a boca. Mas fazem, né? Porque eles não fazem propaganda justamente para não serem pegos nesse produto, mas ainda fazem venda boca a boca desse serviço. E é um serviço que ainda tem muito no país, tem estimativas aí de pesquisa de mais de 7 milhões de residências do Brasil com esses equipamentos clandestinos, né? E quais são os outros problemas dele? Além deles venderem ainda em feiras populares, tem um legado na rede de vários anos que esses equipamentos ficam aí funcionando, né, por anos e talvez décadas, e eles estão conectados à rede. E qual o problema desse legado de equipamentos? É porque a gente verificou, né, em estudos que a agência fez em mais de 1 ano e meio, os riscos da segurança cibernética desses equipamentos, que eu citei rapidamente. Primeiro, o roubo de dados do usuário. Então, se você bota um equipamento desse na sua casa, liga na sua rede Wi-Fi, qualquer equipamento que você liga também, como, por exemplo, um aparelho celular, a gente comprovou em laboratório que essas caixinhas têm backdoor, você pode acessar por elas os outros equipamentos e, por exemplo, gravar tudo que passa na tela de um celular, que está conectado a essa mesma rede, ou no notebook também, tá? Esse é um risco ao usuário. E um risco também, e talvez o principal esse, que é a segurança de rede, que a gente verificou que essas caixinhas, elas são pequenas, elas têm um poder de processamento relativamente baixo, só que elas têm uma capacidade de somar o poder de processamento de todas as caixas do mesmo modelo e agir em conjunto para derrubar redes, fazer o que é conhecido como ataques DDoS, né? Que são esses ataques aqui de negação de serviço distribuído, em que eles atacam, né, um website, um servidor, etc., deixando inoperante, né? Então, esses ataques, eles colocam em risco as redes do país, né? Rede dos órgãos públicos, das empresas, corporações. Então, é como se a gente tivesse soldados, né, dentro de nossa casa, pronto ali para atacar numa situação, por exemplo, de guerra com os países, que algum governo, inclusive está sendo verificado pela Polícia Federal, até possíveis envolvimentos
de governos mesmo, de países, com a intenção de ter isso dentro do nosso país. Então, isso virou uma questão de segurança nacional, quando a agência conseguiu, no final de 2021, a gente divulgou um estudo, no final de 2022, a gente concluiu e verificou que não dava mais para ficar só nesse combate físico, precisava fazer o que Andressa já falou aqui, que é site blocking, que é um bloqueio desses equipamentos pelas redes de telecomunicações de maneira administrativa, tá? E aí a gente fez, em fevereiro desse ano, a gente criou esse plano de ação de combate ao uso, tá, de TV Box. Então a gente combatia a comercialização, agora estamos combatendo o uso também na residência das pessoas, que não é a gente ir na residência de ninguém atrás disso, que gerou muita confusão no início, as pessoas ficavam com medo, né, de ter alguém. A gente não vai na residência de ninguém, mas o que é que a gente faz? A gente bloqueia o acesso aos servidores de conteúdo desses equipamentos e servidores de chaves de criptografia, né, chaves que quebram o conteúdo protegido e liberam de forma indevida. Então, a gente vai junto às prestadoras de telecomunicações, identifica onde é que eles estão buscando isso e determina que todos os prestadores cortem o acesso de todas as redes desses equipamentos e aí eles ficam inoperantes, né, nas residências das pessoas. É relativo ao equipamento não homologado, não engloba, como o Andressa falou, tem uma parte de sites e aplicativos que é de competência da Ancine. Então, por exemplo, se é só um site que você usa, www.futebolalvivo.com.br, esse site que você acessa de um computador, a gente não bloqueia, mas o equipamento TV Box, a gente bloqueia, tá? E aí, Andressa, no TV Box, a gente não bloqueia só, como a gente bloqueia o acesso do TV Box a toda a loja dele e a autenticação dele, a gente bloqueia a autenticação, tá? Acaba bloqueando também o streaming. Então, a gente bloqueia os canais de TV por assinatura, mas é a operação toda daquele equipamento, tá? E aí, para eu tentar falar aqui de maneira rápida, então a ideia do plano foi trazer proteção aos consumidores, por causa desse risco para os usuários que eu já falei, mas não vou detalhar muito aqui até por causa do tempo. E aí o que é que aconteceu? Quando a gente se propôs a fazer isso, anunciou o plano em fevereiro, muita gente, principalmente esse mercado clandestino, duvidou, né, da nossa capacidade de fazer esse bloqueio, porque se que a internet, né, é terra de ninguém, eles iam conseguir saídas, etc. E foi muito questionado isso, que a gente estava só publicando para fazer susto, mas que as pessoas... Né, e eu sei, não sei se vocês chegaram a ver, teve reportagens, né, repórteres escondidos foram lá de vários veículos de comunicação e eles falavam isso, não vai bloquear. Aí a gente começou a bloquear um de satélite, inclusive, só para trazer um exemplo aqui dos resultados, recebemos uma reclamação na própria Anatel, que esse serviço não estava funcionando. Interessante, né? Alguns usuários achavam que o serviço poderia reclamar, que esse consumidor, por exemplo, reclamou na Anatel. O serviço TV Box foi bloqueado, o consumidor solicita providências para a resolução do problema. Esse outro aqui falou, ó, já tem um mês que minha TV Box não funciona, eles mandam esperar 72 horas que volta a funcionar, mas até hoje não liguei 10 vezes e desligue e ninguém me atende. Então, aqui foram reclamações que a gente recebeu na própria Anatel, né, sobre isso. Então, já mostrando que já teve algum impacto. Depois vou trazer aqui outros exemplos, esse bloqueio né, dos equipamentos. Tem várias formas, tá, métodos de clandestinidade. São pelo menos 5 métodos aqui, eu vou passar bem rapidamente, né. Então, você tem aqui é um serviço legalizado, que você vem um conteúdo criptografado e aí o smart card, na casa da pessoa, você tem o smart card aqui em sua casa que quebra essa codificação, mas o serviço clandestino não, ele quebra lá no provedor dele aqui e manda ou por satélite, esse aqui é um exemplo que é por satélite, né, que ele manda, tem 2 antenas de satélite aqui que manda tanto conteúdo quanto a chave criptografia, então você pode usar esse aqui, por exemplo, em locais que nem tem acesso à internet, por exemplo. Tem outros que eles mandam o conteúdo aqui por satélite e a chave criptografia pela internet, que é o que a gente chama de IKS. Aí eu vou passar rápido aqui. Tem o card sharing, que também manda por internet a criptografia, mas exige uma autenticação aqui. Tem outra forma aqui de pirataria, que é que a gente chama, que é a mais difundida hoje, que é o IPTV Box, TV Box por streaming, né? Que ele manda tudo aqui pela rede, tanto a chave criptografia quanto o conteúdo, tá? Pela rede. Isso é o mais normal hoje em dia, né? A acontecer. E tem outras formas ilegítimas, que são aqui, como a gente falou, sites e aplicativos, né? Por exemplo, aqui a gente pegou o exemplo fictício, alvivofutebol.com, que também não depende de equipamentos não homologados para funcionar. Esse aqui especificamente, que é o que depende da Ancine, né? Mas aí a gente tem avançado, tá? Só que, assim, é um grande desafio, primeiro porque são vários métodos distintos, então já mostrei para vocês aqui 6 métodos diferentes de pirataria.
Cada método desse tem variações, então cada fabricante tem sua própria rede pirata, que ele trafega conteúdo e de uma forma diferente de outros, tá? Então a gente precisa testar cada tipo de equipamento de cada fabricante, cada modelo, para ver como é que ele funciona. Porque, por exemplo, tem fabricante que no modelo do 1 ao 5 ele usa uma rede. Aí do 6 ao 8 ele já usa outra rede. Então são dezenas de fabricantes, centenas de modelos. E a gente precisa garantir a segurança de operação, que também não pode, a gente não pode bloquear nada legítimo, né? Tem que ter cuidado na operação. Então isso tudo aqui que eu falei foi só para vender o peixe, da dificuldade desse trabalho, né? Que é um trabalho longo, de evolução gradual, mas também não só para vender o peixe, mas também para dar uma perspectiva boa, porque às vezes o que a gente vê é que tem gente que não está sendo bloqueado hoje usando, então a gente tem um vizinho, né, um amigo, um colega que diz, mas vocês estão fazendo isso, mas tem um amigo meu que está funcionando, né? Então não deu certo. Falei, não é que não deu certo, é porque a gente está evoluindo. E aí eu costumo dizer assim, olha, diferentemente do Real Madrid, pode dizer a ele que a sua hora vai chegar. Porque é só ele esperar mais um pouquinho que a gente vai bloquear, né? Esses aí. Então, é um trabalho que está sendo feito, tá? E aí, só para dar mais um exemplo aqui do que já foi feito, né? Sobre esse trabalho. Então, a gente já fez diversas operações, fizemos 25, hoje vai sair, acho que 26ª, 27ª operação de bloqueio já, saindo para hoje. Centenas de endereços bloqueados, a gente já está na ordem de mais de 900, chegando a 1.000 endereços bloqueados. E aí uma coisa que é interessante, que a gente começou já a bloquear os IPTV Box, tá? Que também era um argumento muito grande da pirataria, que vocês vão bloquear só aqueles equipamentos antigos, por satélite, mas os novos vocês não vão conseguir. Já conseguimos, então prova disso aqui, ó, a repercussão nas redes sociais do bloqueio que a gente fez aqui em junho. O pessoal dizendo, ó, a Anatel está bloqueando, aí, ó. Começaram os bloqueios por ordem da Anatel, isso tudo aqui tá vendo, HTV8, isso aqui é um IPTV Box, de uma marca, né, HTV, estão cortando sinal, a Anatel em ação, só alguns exemplos de redes sociais, né? Já deu horário, né? Vou adiantar aqui, então só para mostrar que teve efeito. Então aqui são alguns, agora dia 12 de agosto, tá nas redes sociais, o pessoal dizendo que acabou tudo, apagou. Então assim, a gente conseguiu, não está resolvido porque eles ficam mudando o servidor, então a gente tem que fazer novos bloqueios, eles evoluem também tecnicamente. Então agora a gente está com alguns desafios técnicos também, que envolve provedores internacionais, né, empresas que não têm nem sede no Brasil, e a gente está conversando com elas. E sexta-feira eu mandei um requerimento, por exemplo, para uma empresa com sede na Suíça, outra nos Estados Unidos, que são provedores públicos, né, de DNS, por exemplo, que a gente precisa da colaboração deles. Mas no fundo a gente está nesse trabalho, é um trabalho que, aqui é só outro exemplo também, um trabalho que tem muita coisa ainda a realizar, né? A gente precisa expandir os métodos, fabricantes, modelo, abrangência. E, por fim, esse acordo de cooperação, que queria falar também, que a Andressa falou, com a Cine, a gente já assinou um acordo de cooperação para poder bloquear com eles esses sites e aplicativos, que aí a gente fecharia todo, né, o circuito. A gente já fez uma proposta de plano de trabalho, está na mão da Ancine já há um tempo. Esperamos que em breve eles respondam e a gente possa trabalhar em conjunto e fechar todo esse circuito ainda esse ano, de preferência. A gente vai inaugurar o laboratório 1º de setembro agora, tá? Espero que a Ancine também possa usar, a gente está de portas abertas ali, e que a gente consiga, né, ampliar cada vez mais esse combate à pirataria, que consiga também aí fomentar, né, o mercado legal e legítimo de audiovisual e de proteção intelectual. Tá bom? Obrigado. Hermano, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que você trouxe muitas informações interessantes e atuais sobre o tema. Acho que até alguns pontos que a gente chegou a discutir antes do painel, né, que são algumas questões bem relevantes. A gente já está um pouquinho adiantado na hora, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que a gente consegue incluir, sem prejuízo, claro, da gente estar aqui à disposição após o painel, para quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre algum ponto. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver ninguém, então eu vou só aproveitar um finalzinho para poder perguntar para os dois, na verdade, a mesma pergunta, de o que a gente pode esperar aí, alguma novidade que ainda não tenha saído ou que não esteja pública para os próximos meses, alguma iniciativa. Eu acho que o laboratório já é um ponto que é bastante interessante, acho que a MPA também está muito engajada nas discussões, né, especialmente sobre esses temas de direitos autorais aí, e na análise, né, do que vem, especialmente em termos de novidades legislativas, mas queria escutar um pouquinho se vocês têm algum ponto interessante para a gente ficar de olho.
Olha, do ponto de vista desse combate, a principal questão é realmente a gente conseguir colocar para andar esse acordo de cooperação com a Cine, né? Porque assim, a gente já assinou esse acordo e agora, como eu falei, está em fase só de aprovação do plano de trabalho, né? O que cada um vai fazer no processo. E a gente acha que vai ficar muito bom, porque aí a gente entra em conteúdo mesmo. Então, hoje a gente bloqueia a TV Box, que acaba bloqueando por tabela o serviço de streaming, né? Porque bloqueia a TV Box inteira, mas tem alguns aplicativos específicos para celular, né? Alguns sites, a própria para Smart TVs, que a gente sabe que a gente não consegue avançar e nossa preocupação é que na hora que a gente conseguir fechar mais o cerco da TV Box, porque a TV Box tem seu mercado porque é fácil, né? A pessoa não precisa ter trabalho, já está tudo ali programado, acessa todos os conteúdos, então tem um mercado grande ainda. Mas quando a gente fechar esse cerco, pode correr para o outro lado, né? Além de já existir um mercado hoje. Então, a gente precisa realmente fazer andar esse acordo com a Cine. Como eu falei, a gente já mandou uma proposta para um trabalho para eles, estamos esperando um retorno. E vai ter agora, dia 1º de setembro, esse laboratório. Está aqui o pessoal da Anatel, Lucena, um dos operadores ali do laboratório, Marcelo Lucena. Que a gente hoje usa 2 laboratórios virtuais e vai usar agora um laboratório físico na Anatel, que a gente quer intensificar, né? Aumentar a velocidade, porque a gente sabe que essa pirataria, a pessoa tem a velocidade grande de mudar, né? E a gente quer esse bloqueio administrativo justamente para que a gente consiga competir com eles em velocidade também. Então, com esse laboratório é mais uma ferramenta, mas é como também importante deixar claro, né, alinhar expectativas, né? Que a gente não espera acabar totalmente com a pirataria, porque a gente sabe que eles acham subterfúgios, mas a gente espera conseguir dificultar cada vez mais. E naquele exemplo, né, que a André citou aqui de Portugal e do Reino Unido, que muitas pessoas vendo que aquilo ali é pirata, o bloqueio acaba, às vezes, pessoas que usando aquilo ali achando que não é pirata. Então, teve um dia desse, né, um servidor amigo nosso falando que estava no avião com um diretor de uma empresa grande dessa, e ele falando, não, eu tenho, mas é legal, porque eu pago, né? Porque esse pessoal que faz o pirata, mas eles cobram alguma coisa, só que cobram uma taxa muito menor, mas cobra. Aí o cara achava porque achava que era legal, e aí a gente disse, olha, não é. E aí foi uma amiga até de uma associação falou, olha, eu posso te garantir que esse conteúdo não é legal. E o cara temor, é vice-presidente de uma empresa, aí ele mandou mensagem lá para a secretária, pediu o pessoal para pesquisar, e quando ele desceu do voo, ele pediu desculpa, ele disse, olha, desculpa, mas não é, realmente eu não estava sabendo que era ilegal. E aí o bloqueio serve para isso também, né? Pelo menos aquelas pessoas que não sabem vão fugir e a gente espera conseguir chegar num nível bom né? Porque isso difundiu de uma maneira que foi muito, assim, como a gente estava falando, né? Pode ser enxugar gelo, mas se a gente não faz nada, difunde. Então, por exemplo, aconteceu um caso interessante comigo. Eu não estava ainda na fiscalização nessa época, minha vizinha de porta, de frente, me chamou e disse, olha, eu tenho uma coisa legal aqui para você ver. Muito bom. Eu falei, o que é? Quando ela me mostrou, era um equipamento desse TV Box clandestino, vizinha no meu prédio. Aí eu não estava na fiscalização na época, mas eu disse, olha, isso aqui é ilegal, isso aqui é um crime. Ela disse, mas aqui no prédio tem um monte de delegado de polícia que usa. Vocês têm uma ideia? Delegado. Então estava de uma maneira tão difundida que, mesmo que a gente não consiga acabar, a gente tem que combater para minimizar. E hoje já não está mais assim, e a gente espera melhorar aí com esse acordo com a Cine, a gente conseguir fechar o cerco todo e diminuir aí, que não seja 100%, mas né, para níveis bem baixos de pirataria. Posso só fazer uma complementação? Mais uma vez, aí, parabenizando os esforços de vocês. Realmente, no último ano, a gente viu um incremento, né, nessa política de enforcement, enfim, de políticas de combate à pirataria. E aí, só reforçando, mais uma vez, a gente sabe que não é competência de vocês, mas hoje o Brasil, por exemplo, a maior parte de consumo de conteúdos de entretenimento, ela vem por meio do celular, né? Apesar de que o acesso pela Smart TV Box também vem crescendo cada vez mais. Mas por que eu falo isso? Porque pelo celular, e hoje com a tecnologia 5G, enfim, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a uma internet mais rápida, você acessa o website direto, né? O website legal. Por isso que é tão importante que a Ancine continue ou siga essa velocidade que a Anatel está tendo, para que a gente também, no final do dia, consiga bloquear esses websites, né, que navegam over the top, e não necessariamente dentro da TV Box, apesar de a gente saber que sim, muitas vezes o conteúdo dentro ele vem tanto da TV por assinatura quanto das plataformas de streaming. Só fazer uma complementação em relação a essa fala. Bom, muito obrigada. Acho que infelizmente já está na hora da gente encerrar. Queria agradecer novamente à irmã, a Andressa. Acho que foi super interessante o debate. Agradecer a todos pela presença. Obrigada, boa tarde.